Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. Boa noite, gente. Evelyn, seja muito bem-vinda. Obrigada. É meu primeiro podcast, por incrível que pareça. Não, eu já tenho experiência nisso, é o meu segundo. Evelyn, você ficou um pouco nervosa quando eu te convidei para vir, né? Sim, poucos sabem, mas eu sou um pouco tímida. Mas você ficou nervosa, você achou que você ia ficar sem graça aqui? É porque eu tenho pouco assunto. Pouco assunto? Esse podcast vai durar 10 minutos, eu tenho Não, certeza. não. Não, se faltar assunto, nós vamos pedir pro pessoal fazer pergunta para você. Vou chamar minha irmã, ela fala muito. Oh, uma coisa que eu reparei, a sua irmã, ela tem um sotaque, você tem um sotaque menos forte. Ele é misturado. É, vocês não são daqui de BH, não? Não. É para falar mais, né? No caso, não é suficiente, né? Então, não, sou daqui não. Eu nasci na Bahia, sou baiana, da cidade de Itaém, sul da Bahia, perto de Teixeira de Freitas. Vou dar até o nome da rua agora, mas eu não sei. Mas é fácil achar a rua, talvez, pequeno. Entendi. Não, mas então você... Não, você está me deixando nervoso. Vamos lá. Vocês nasceram na Bahia, você e sua irmã, vocês são da Bahia, certo? Não. Não, só você é da Bahia, então. Somente eu nasci antes dela, porque eu sou mais velha. Eu sou mais velha, então eu nasci e assim... Não, gente, peraí. Calma aí, gente. Se vocês ficarem rindo, ela vai ficar mais nervosa ainda. Vamos contar a risada aí. Aqui não é um stand-up, gente. Não mesmo. Por favor. Então, nasci na Bahia, e aí eu morei em várias outras cidades, porque, como vocês sabem, ficaram sabendo agora, meu pai é pastor. Desde que eu nasci, ele já era pastor, então, como o ministério é itinerante, a gente teve essas mudanças ao longo da vida. Então, calhou que a Andressa não nasceu na mesma cidade que eu, porque ela nasceu 4 anos depois, e 4 anos depois a gente estava na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Ela é a única mineira da família, na verdade, somos todos baianos. Formação interessante, né? Porque você é da Bahia, ela é mineira e seu pai é da onde? Meu pai é da Bahia, minha mãe é da Bahia, não sei qual cidade. Não, beleza. Eu acho Bahia é um estado. Eu acho interessante porque vocês são filhos de pastores, então vocês passaram por muitas igrejas. Você tem mais ou menos a conta de quantas igrejas vocês já passaram? Nossa, eu acho que foram mais de 7. 7 ou 8. 7 ou 8. Confirma? 8. 8 igrejas, muita igreja. E vocês já pegaram igreja, por exemplo, em questão de tamanho, essa aqui é uma igreja grande ou uma igreja pequena comparada às que vocês já passaram? Questão de juventude também, assim, já pegou juventudes muito maiores do que essas? Eu acho que a média era esse tamanho mesmo das igrejas, né? Algumas maiores, outras menores, mas a média era desse tamanho mesmo. Questão de juventude. Depende. É porque, assim, teve época que eu era criança, né? Não estava nos jovens ainda. Aí você não reparou tanto assim, né? Não, entendi. Mas, sendo filha de pastor, eu tenho a impressão que, tipo assim, você deve carregar meio que um fardo, né? Porque, por exemplo, igual algumas crianças fazem, tipo assim, uma bagunça ali, você não podia porque você era a filha de pastor. Você sentia isso? Ou é impressão? Então, meus pais sempre me educaram, né, para não fazer bagunça na igreja. É claro, né, que você tem uma visibilidade maior por ser filha do ministro da igreja e existe certa cobrança, mas eu nunca dei trabalho para os meus pais, não, nesse sentido. Não, mas então a sua irmã deu trabalho, porque um filho tem que dar trabalho para o pai. Nossa, que salvou, viu? É Deus mesmo? foi bom. Os dois? Duplamente gracioso. Porque a gente nunca deu trabalho assim, não. Assim, coisa de criança normal. Mas a gente sabe que tem essa cobrança, mas quando você vai crescendo, você vê que, na verdade, todo cristão ele tem uma cobrança diante da sociedade de ser o exemplo, né? Não é só o filho de pastor. Só a filha de pastor, certo. E você está na faculdade?
Não, já formei. Você formou em quê? Administração. É? Não estava esperando por essa, né? Não. Você esperou que tinha formado em letras, alguma coisa assim, na área de humanas? Não, é porque eu acho que o curso de administração é um curso bem comum, bem popular, né? Fui para o comum. Na época, eu fiz há 10 anos atrás, eu fiz o Enem, e aí eu passei, eu fui pelo SISU, né? Que tem o SISU, que aí você escolhe as universidades conforme a pontuação. Uhum. E aí eu escolhi pela faculdade mais próxima. Que era? De Nova Iguaçu, o FRRJ. Ó, que legal. E você está trabalhando na área já, ou não? Então, a área de administração ela é bem ampla. Sim. Então, uma dona de casa é uma administradora. Então, eu posso dizer que eu estou na minha área. Mas, assim, eu eu trabalho em uma empresa de tecnologia, sou analista de testes hoje. Aí, eu estou nessa área de projeto de software, essas coisas. Essa área da tecnologia tem uma crescente muito grande, né? Você percebe, por exemplo, na área de administração, eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que tem uma área tipo, que não é muito de acordo, assim, muito relacionada com a igreja. Por exemplo, uma pessoa que faz farmácia ou então medicina, ela tem ali um cuidado próximo a uma pessoa. Então, de certa forma, há uma brecha ali para a pregação do evangelho. Você acha que tem uma dificuldade maior numa área, por exemplo, como a administração para a pregação do evangelho, ou não? Acho que é uma dificuldade para todo mundo enxergar como que a gente vive como cristão fora da igreja, né? Uhum. Até mesmo quem é da área da saúde, alguma coisa assim que parece que é mais cristão, né? Aí é um labor mais cristão. Mas você vê a vida como uma missão, acho que você faz você enxergar tudo como... Quando você sabe que tudo é em honra a Deus, para a glória de Deus, eu acho que você... Qual que foi a pergunta mesmo? Se você enxerga que há poucas brechas para a pregação do evangelho como administração. Aí a questão é que o testemunho tem que viver em você, né? Você tem que ser o testemunho vivo da palavra. Eu acredito que muita gente fala assim, basta ações. Eu acho que não. Eu acho que as ações elas devem confirmar as minhas palavras. Eu procuro, né? Eu vejo que é uma coisa que eu tenho que melhorar nesse aspecto de ser testemunha onde eu estou, assim, de falar realmente de Cristo e que minhas ações elas confirmem isso. O que eu faço é o que a gente geralmente faz quando a gente está trabalhando fora, é talvez criar uma célula e fazer uma reunião de oração, mas eu acho que antes de chegar nesse ponto de você criar uma mini congregação no trabalho para ser um trabalho mais cristão, essa mentalidade de você se enxergar como testemunha de Cristo, mesmo fora da igreja, mesmo com pessoas que... Quando você está sensível, né? Eu acho legal assim que eu peço muito a Deus para eu ser luz, né? Onde eu estou, ser testemunha, trabalhar de forma correta, digna, né? Que as pessoas veem que eu tenho um valor lá para elas, que eu ajude o trabalho das pessoas. Não, isso é testemunho, né? De não difamar os outros, não dar trabalho. Eu sei que tem cristãos que chegam no seu local de trabalho e são piores de quem não é da igreja. Que, tipo assim, são pessoas que causam confusão e levam o nome de Deus ainda e não têm testemunho. Então, assim, eu oro para que Deus ilumine as pessoas que eu trabalho, que lá eu vejo que é onde tem corações. Eu acredito assim que Deus nos coloca em lugares que a gente possa ser testemunha, sabe? Ele não fez isso por acaso. Ele não colocou a gente nessa escola, naquela rua, naquela família, naquele trabalho à toa. A gente tem que enxergar o mundo como a nossa missão, assim. E eu acho que isso vai fazer com que nada seja assim secular, tudo seja, entendeu? Dentro do propósito dele.
Entendi. Então, não tem nada menos cristão, não tem trabalho menos cristão. Acho que não tem vida menos cristã se você faz uma coisa aleatória, digamos assim. Eu acho que, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser um fruto do meio que a gente vive. Porque, por exemplo, se a gente for colocar assim, um banco de horas entre trabalho e igreja, o nosso trabalho vai ganhar. Porque 8 horas por dia, 5 vezes na semana, 6 vezes, comparada, por exemplo, igual eu que geralmente só posso vir no domingo, 2 horas de culto, 4 horas, essa conta não vai bater nunca. Então, esse cuidado que eu penso, por exemplo, de não trazer essa influência da nossa igreja para o ambiente de trabalho. Você percebe que é uma dificuldade que a gente tem? Sim, sim. Por essa questão de enxergar tudo segregado, né, compartimentado. Essa é a minha vida na igreja, essa é a minha vida em casa e essa é a minha vida no trabalho. Então, acaba que a gente vira 3 pessoas, não sei, assim, eu vejo dessa forma. E a gente tem que ler mais sobre isso. Acho que tem um livro muito bom que é... Qual que é o nome do livro desse? Vocação? Vocação do Trabalho, do Timothy Keller. E aí é muito legal que ele abriu muito a minha visão a respeito do trabalho, porque o trabalho é algo dado pelo Senhor. Quando você vai ver, o trabalho, ele veio antes da queda. Deus trabalhou, entendeu? E mandou, a ordem para Adão era o quê? Depois do pecado? Não, quando ele criou Adão. É procriar. E o que mais? Cultivar e plantar o jardim. Isso é um trabalho. Deus trabalha, e assim, desde o início. Então, é algo que vem de Deus, o trabalho. É claro que, depois da queda, a gente sofre, tem coisas ruins e tal. E aí, ler sobre isso, qual que é o propósito do Senhor no trabalho? Pode ser que a gente continue trabalhando no céu, você já pensou nisso? Mas de uma forma redimida, sabe? Então, igual foi falado na pregação, o que você começa aqui vai continuar, vai perdurar para a eternidade. Então, é pensar dessa forma, né? A gente tem uma visão muito pessimista sobre o trabalho, né? É como se fosse literalmente um cargo, e às vezes acho que não dá para ser hipócrita, né? Porque tem muita gente que está numa área onde que não queria estar, trabalha com pessoas que não gostariam de conviver e, se depender, leva isso para o resto da vida, se não tomar uma atitude de mudar, de tentar encontrar uma área melhor. Acho que também isso diz muito respeito sobre o propósito da pessoa. Acho que quando ela percebe o propósito dela aqui na Terra, acho que as escolhas dela, também relacionadas ao ambiente, à sua vida profissional, mudam. Porque, por exemplo, tem gente que vai fazer administração porque quer, tem gente que vai fazer porque foi o que a nota do Enem deu para fazer. Às vezes vai entrar numa empresa que foi que não era dos sonhos dessa pessoa, né? Ou não? Eu acredito que Deus tem um propósito, porque eu não tinha o sonho de ser administradora, né? Na verdade, eu já pensei em fazer direito, bioquímica, biomedicina. Eu ser coleguinha da Amanda. Mas eu tinha pensado no negócio agora, deixa eu ver se eu lembro. Quando você estava falando aí, eu esqueci. Não, tá ótimo. Eu tenho essa dificuldade, mas eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. Não, beleza. Não, então, peraí, que você cortou meu raciocínio aqui. Eu que cortei? Não, porque eu estava esperando que você fosse falar, mas, enfim, você está trabalhando no Retiro agora, né? Nossa, ele mudou completamente, né? Deu um salto. Não, mas até você lembrar do que você estava falando. Deixa eu ver se eu lembro. Mas tem um momento da propaganda aí, não? Gente, EBD às 9 horas no domingo, GECEL terça-feira e quinta-feira tem culto aqui na igreja. Amém? Ah, lembrei. Eu tive muita dificuldade, mas foi muito bom. Vou usar propaganda quando...
Eu lembrei, porque a minha dificuldade é porque quando a gente está no ambiente de igreja, a gente pensa que tem que ter um trabalho cristão. E, geralmente, o que a gente pensa é que a gente tem que ser um missionário. Pelo menos era para mim assim. Sempre foi para mim assim. Eu queria ser missionária porque aquilo era um trabalho que ia glorificar a Deus, sabe? Um trabalho cristão, um trabalho que ia ter impacto nas vidas das pessoas. E, assim, quando você entende qual o propósito do trabalho, é claro que as coisas não vão mudar, às vezes vai ser muito chato trabalhar mesmo, vai ter decepções, você, às vezes, não vai conseguir atuar na área que você consegue, que você quer, ou, às vezes, você não vai saber o que você quer, mas você saber que tudo é orquestrado por Deus e o plano dele através daquilo, e você enxergar a missão onde você está, é também parte da missão, sabe? Isso foi sendo trabalhado em mim. Acho que a administração ela caiu por acaso, mas eu vejo muito, olhando agora para trás, eu vejo muito o propósito de Deus, sabe? Eu não vejo que foi algo em vão, sabe? Não era algo que estava na minha mente, mas que Ele que colocou na minha vida. Gente, essa questão do trabalho é importante porque a gente leva como um fardo, mas como a própria Evelyn trouxe, o trabalho ele é bíblico. O trabalho, tem muita gente que fala, mas se Adão não tivesse pecado, eu não teria que bater ponto todo dia às 6 horas da manhã. Mas eu duvido que não, eu duvido. Enfim. Não, ia ter trabalho do mesmo jeito. E é tão legal, eu gosto tanto desse tema, que eu queria fazer o TCC sobre vocação no trabalho. E você fez sobre o quê? Sobre vocação no trabalho. Não, eu acho tão legal, para mim, assim, mexeu tanto com a minha cabeça, que eu falei assim, gente, na academia precisa ter algo de Deus aqui, entendeu? Só que, assim, eu tive um pouco de dificuldade, isso, na área acadêmica. Mas acabou que eu não falei diretamente sobre vocação, porque é um tema assim, mais teológico, apesar de ser muito falado na área de RH, falar sobre vocação. Você quer dizer que vocação é mais teológico? Que você quer? A base seria teológica, porque quando você vai ver os materiais, eles falam da Bíblia, quando falam da história do trabalho. Só que sempre de maneira negativa, falando que o trabalho veio por causa do pecado. Sempre tem essa imagem negativa e uma punição de Deus. É isso que eu ia falar. Porque acho que a gente tem interpretações para ver como uma punição, né? Acho que não é totalmente equivocado assim, não. Acho que realmente há margens para isso. Mas então aí você fez o seu TCC. Com a queda, né, tudo foi desequilibrado, né? Então, assim, tinha o trabalho e também sofreu com Como que você acha que ia ser o trabalho se não tivesse pecado? Se não tivesse pecado? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que não teria o cansaço, né? Talvez. Como que vocês acham que seria? Se não tivesse pecado. Acho que questão da exploração também, não teria a exploração que a gente tem hoje, né? Eu acho que a gente seria mais consciente assim, do propósito, sabe? Não seria tão... Tipo assim, eu penso na questão do cansaço e da exploração, que não teriam como a gente tem hoje. Será que haveria, por exemplo, uma recompensa maior pelo nosso esforço? Depende. O que você enxerga como recompensa? Salário. Salário? Acho que com o pecado, sem o pecado, acho que nem salário ia ter, sei lá. Acho que fica aí para a reflexão de todo mundo, né? O que poderia acontecer. Mas, enfim, vamos mudar agora de assunto de verdade. Mas, assim, pensando sem o pecado, a gente é convidado a redimir todas as coisas em Cristo Jesus, né? Então, eu acho que uma forma de redenção do trabalho é igual eu falei, agir de maneira ética, não causar confusão, entendeu?
Eu acho também, sabe, de depender de Deus também, até nas funções do trabalho, coisas que às vezes a gente nem, assim, Deus não está nisso, às vezes eu passo o dia e falo assim, nossa, eu poderia ter orado, assim, às vezes a respeito de uma reunião, pedir iluminação de Deus, coisas assim, mas pode pular para o próximo assunto. Amém. É a pergunta que eu estava te fazendo, que agora você está trabalhando na equipe do Retiro, né? E como é que você está? Você está ansiosa para isso? Eu participei só de uma reunião. Não, mas você sabe que esse aqui é um trabalho clássico da nossa igreja, né? Nossa, eu acho muito legal vocês terem essa tradição. Achei que eu fiquei muito... Eu fiquei muito honrada de estar na equipe. Eu espero contribuir bastante. E eu espero que, nesse ano, que a gente consiga construir um cronograma legal. Eu acho que o tema... dá para explorar muitas coisas interessantes. De dentro para fora, né? Muitas coisas interessantes, porque essa questão, até que a gente está falando do trabalho, da gente saindo da igreja para o mundo, né? Se você for pensar, a gente sai da igreja para o mundo todos os dias, todo mundo da igreja para a escola, da igreja para casa. Então, da questão interior mesmo. Então, eu acho que tem muitas possibilidades boas e eu estou querendo ver o que vai sair daí, assim. O que você pensou quando você viu esse tema? Então, eu não pensei, porque esse tema veio da minha irmã. Ah, ela que sugeriu? Não foi meu tema. Minha irmã, ela teve uma iluminação que ela teve todo o tema e os temas da mensagem também, que ela não foi de agora, estava guardado, estava engavetado. Aí eu falei assim, a Simone perguntou se alguém tinha em mente alguma coisa. Eu falei assim, Dessa, me dá esse negócio aí. Aí eu fui, trouxe para o pessoal e a gente viu que era bom, assim, que a gente gostou. Todo mundo entrou em concordância. Nas outras igrejas que você participou, elas tinham essa tradição também de acampar? Eu sempre participei de retiro, congresso. Por conta da pandemia, alguns foram diminuindo, né? Alguns eventos que a gente tinha na igreja. Mas eu sou de um tempo que a gente tinha congressos de jovens, congressos de crianças. Não sei se vocês já estiveram lá. Não, já. Eu sei que você estava em um que eu estava. Sim, foi lá em Brasília. Né? Eu estava mesmo. Teve um que o pastor Esdras estava, que eu lembro dele. Foi em Vitória? Aquele que, quando a gente estava em Uberlândia. Mãe? Tô falando com você. Teve um que eu lembro que o pastor Esdras estava. E eu lembro que era tipo num ginásio, assim, aí tinha um monte de gente, era muito fogo, o pessoal sendo batizado lá, e estava o pastor Esdras lá, que ele era adolescente. Foi em qual ano? Nossa, não sei. Você tem quantos anos? Nossa. Eu já dei a dica, né? Uns 10 anos você fez o Enem, né? Então já dei a dica, faz as contas. Você tem uns 28? Não. Uai, você fez o Enem... é para fazer com antes de 18, né? Não, eu nunca participei do Venha o Teu Reino. Nossa, era ótimo. Você perdeu uma oportunidade muito grande. Eu acho que eu estava no Rio, na época. Então, no Rio, era outra região, né? Não, entendi. E essa questão de retiros, de congresso, igual você falou, tem um fogo muito grande nesses dias que a gente está participando. Mas, por algum motivo, acho que esse fogo ele dá uma baixada quando a gente volta. Você tem essa impressão também? Dá uma baixada? Por exemplo, o fervor de quem estava lá, estava empolgado com as coisas, ele vai abaixando com o decorrer do tempo quando a gente volta. Porque lá você está focado, você isola todos os fatores distrativos, né? Então, acaba que você se torna mais sensível. Quais fatores você acha? Por exemplo, porque tem questão de celular, trabalho, casa, coisas para fazer, entendeu? Todas essas coisas, elas não têm influência quando você está num congresso. Você está lá só para se alimentar da palavra, então acho que a gente fica mais sensível, sabe? Mas, por exemplo, antigamente não tinha telefone. Então, tinha Orkut.
Tá, mas até você logar seu Orkut... Tinha MSN. Não, mas era diferente, você não acha, não? Talvez sim. Eu não peguei o Orkut. Você tem quantos anos? Não, já dei a dica, eu não Não, peguei você o é Orkut. novinho. Você não pegou o Orkut? Sou velha. Você não pegou Colheita Feliz? Não, mas eu tenho... Buddy Pock? Mas eu tenho no meu telefone. Quê? Você tem um telefone? Tem aí. Não, eu tenho no meu telefone. O Orkut? Não, o Colheita Feliz. Ah, tá, ainda existe. Não sabia. Mas, enfim, você está empolgado, então, para o retiro de Semana Santa, na verdade? Sim. Minha primeira experiência indo para o retiro, para o acampamento, foi nesse ano. Achei muito bom. Apesar de tudo ter sido feito na correria, porque nem ia acontecer, né? Tinha quase que cancela. Mas é um momento gostoso, né, de você estar em comunhão, você conhecer mais os irmãos. Uma coisa que eu gosto muito é de conhecer as histórias, as pessoas. E acaba que, quando a gente está no culto aqui, é tudo muito rápido, né? A troca que a gente tem é rápido. Às vezes tem o GECEL, mas você fica aqui no grupo do GECEL. Mas, quando você está no acampamento, é todo mundo, né? Então, você consegue estar lá no mesmo quarto que a pessoa, você dorme... É muito legal a troca quando você está no quarto, assim, e nesse ano eu fiquei com a minha avó. Mas é legal estar no quarto e você tá lá, você cria uma relação diferente até com as pessoas da igreja. Isso é bom para depois, né? A gente sabe... isso aí, acho que isso perdura. Conhecer a pessoa que você está congregando isso é na muito igreja, legal. né? Tem as trocas, né? Tipo assim, quando alguma coisa toca o nosso coração, a gente conversa sobre aquilo. Então, acho que é um momento muito especial. E quando você chegou na nossa igreja esse ano, foi no início desse ano, para agora, você percebeu alguma diferença, alguma mudança? Por exemplo, na nossa juventude? Porque um trabalho igual esse não era realizado no Pintou ano passado. Pintou a parede. É uma mudança bem significativa. E aquele relógio ali. Certo, mas agora tem live. Mas acho que live já tinha, desde a pandemia. O Data Show, muitas mudanças. Acho que desde a pandemia que a gente começou a fazer lives, né? Oi, gente, o que vocês estão achando? Vocês estão cansados? Me fala. Porque se estiverem cansados... Você quer fazer as perguntas para mim agora? Posso, vamos trocar. Eu acho uma boa. Não, mas eu acho que tá legal, acho que tá interessante. Enfim, você chegou no início desse ano e acho bom ressaltar também que o Renan, ele chegou junto com vocês e ele tem feito um trabalho muito interessante na nossa juventude. Sim, é isso que eu estou querendo te perguntar sobre a nossa juventude. Você percebeu que houve alguma diferença ou para você também tá tipo a mesma coisa desde que começou? Então, eu não, quando você chega, você está se ambientando. Então, agora que realmente eu estou conhecendo todo mundo, inclusive, queria falar que está sendo muito bom, que as meninas, a gente tem um grupo no WhatsApp, e a gente está assim, se esforçando para marcar devocionais. A Sara está lá concordando, mas ela nunca foi. Ela está assim... É mesmo, mas ela nunca foi. É ela que dá os avisos no grupo? Não. É verdade. Mexi com a pessoa errada. Mas está sendo muito bom, a gente está se aproximando e em torno da palavra da mesa, tem a oportunidade de comer. Nessa sexta-feira foi na casa da Aimee, ela preparou uma mesa maravilhosa para a gente. E é muito especial, assim, está sendo a gente se aproximar mais, porque, aproveitando para falar, que tem sido falado muito sobre discipulado. Então, é isso, o discipulado é isso, você se aproximar das pessoas com a intenção de falar sobre sua vida com Cristo, né? Como é que tá? Ter alguém, porque ninguém anda sozinho, né? E aí a gente tem essa questão mais direta, né? Tipo, como é que você está se sentindo? O que você está passando? Você precisa de oração? E às vezes o discipulado é você chegar, às vezes você
Alessandro, tem 3 pessoas aqui que você às vezes sente no coração, olha, você quer fazer um discipulado? Sabe, ter uma coisa bem intencional, não só de, tipo, vamos sair, vamos fazer rolê, mas ser uma coisa mais intencional é importante para a nossa caminhada cristã. E aí eu queria aproveitar para divulgar quem não foi, quem não pode ir, a gente vai se esforçar para fazer na sua casa agora, então. Porque aí você não vai poder não estar lá, né? Aí, é isso, é um momento legal, assim. Então, assim, eu vejo que desde quando eu cheguei para cá, as coisas estão florescendo, né? Assim, os relacionamentos, acho que muito relacionamento está na igreja, então as coisas não acontecem de uma hora para outra. E é isso, agradeço todo mundo que me acolheu. É Bacana. Isso. Nas outras igrejas que você teve a oportunidade de congregar, você chegou a exercer algum cargo dentro delas? Já fiz de tudo. É mesmo? Tipo tudo. Só não toquei bateria e nem teclado. Mas já mexi no som, no slide, até quando era retroprojetor, já limpei a igreja, já abri o culto, já... E o que você mais gostou de fazer? Já fui de dança, teatro, já cuidei das crianças, missões, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o que você mais gostou de fazer? Já fiquei na cantina. Hã? O que você mais gostou de fazer? O que eu mais gostei? Acho que cada época é uma época. Tem as recompensas. Se você for pensar, isso também é trabalho, né? Todo trabalho tem a sua recompensa. Então, para o que me propus a fazer na época, eu acho que, sei lá, não tem o que mais, assim. Você acha que tem desse? Me ajuda. Quando eu era adolescente, gente, eu vou falar aqui, ó. Cadê essa adolescente? Foi embora? Ô, Alice, escuta essa aí. Alice, meninas. É porque eu vou pedir para vocês escutar, porque quando eu era adolescente, eu fiz muita coisa na igreja. Isso foi muito bom, sabe? Eu desenvolvi muitas coisas. E estar na igreja fazendo uma coisa interessante, porque hoje a gente, não sei o que os adolescentes fazem, mas assim, a gente ficava muito ocupado na igreja, tipo, tinha sempre coisa. E isso foi muito bom, não me arrependo de nada, sabe? Eu estar na igreja, sabe? Isso foi muito bom para mim, que quando eu era adolescente, e eu vejo que me despertou para Deus também, estar envolvida nas atividades, acaba que você fala assim, quem é esse Deus, né? E você se envolver. Porque você crescer na igreja não quer dizer que você é crente, né, gente? Você crescer na igreja não quer dizer que você conhece a Deus, automaticamente você tem a salvação. É lógico que Deus, quando você nasce num lar cristão, Deus usa a sua própria família para você ser evangelizado. Se você for pensar, todo mundo precisa de alguém para ser evangelizado, né? No caso, talvez você também, foi evangelizado pelos seus pais. E eu estava até pensando nisso, que a missão dos pais é muito importante, porque os pais são missionários. Deus escolheu você para ser missionário dos seus filhos. E aí eu vejo que foi muito importante eu passar a adolescência, foi muito bom, assim, foi muito gostoso. Era uma coisa leve. Então, foi uma época muito boa. Tudo que eu me envolvi na adolescência, eu não me arrependo de nada, sabe? Foi muito bom. Quando que você teve esse despertar? Tipo assim, eu estou na igreja, mas eu ainda preciso virar a chavinha para realmente aceitar Cristo. Tem esse momento na sua vida? Bom, eu aceitei Jesus, tipo num apelo, assim, quando eu tinha 3, 4 anos, né, mãe? 3, 4 anos. Mas eu acho que são coisas... Você vai tendo... É gradativo, sabe? Então, eu cresci na igreja, fez o apelo, eu me senti, né, levada a aceitar Jesus. Foi quando eu aceitei Jesus. Mas o momento que eu sempre li a Bíblia, sempre estive na escola dominical, mas o momento que teve a virada de chave foi quando foi no meu primeiro ano de faculdade, já mais velha, uns 16, 17 anos. Que aí eu lendo a Bíblia e eu comecei a ler uns livros que tinha lá em casa. Quem já foi lá em casa sabe que meu pai tem muitos livros, né? Então eu comecei a despertar curiosidade pelos livros que meu pai tinha. E aí
eu lembro que na época eu estava lendo o Jesus Histórico e eu não sei se eu estava lendo os Evangelhos na época. Na própria Bíblia. Na Bíblia. Esse despertar, essa sede de Deus, né? De quem é Deus. E aí eu lembro que quando eu terminei esse livro, o Jesus Histórico, lógico que esse foi a virada de chave, mas muitas coisas antes disso já estavam né, fazendo esse momento chegar. Esse momento chegar. Lógico que não foi só esse momento, foi uma construção. Mas que eu vi que eu era indigna perante Deus, que existia um universo criado por Deus, uma história, a história de Deus, e eu estava dentro dessa história, e que eu, sem Ele, não era ninguém, que veio esse sentimento muito forte, é que eu vejo que veio essa virada de chave, e que essa consciência de que eu precisava dele, e que não era só uma religião, entendeu? Acho que todo mundo, principalmente quem é criado dentro da igreja, tem esse momento dessa virada, né? Acho que, para quem é de fora, fica mais evidente porque é uma mudança de vida muito, muito drástica, né? Você sai de um estilo de vida totalmente diferente para um novo estilo de vida. E quem está dentro da igreja, às vezes a rotina continua a mesma, continua indo aos cultos, continua fazendo as mesmas coisas. Mas eu acho que a consciência de que, igual você mesma disse, de ser indigna do amor do Senhor, e ter consciência de que o Senhor morreu por nós para nos salvar e a nossa vida é uma eterna gratificação ao Senhor por isso, eu acho que ela vem justamente nessa fase mesmo. Acho que alguns mais cedo, outros mais velhos, mas geralmente nessa fase dos 16, 17, 18 anos, aí a pessoa começa, poxa, eu estou nisso aqui, mas... o que eu estou fazendo na minha vida? Eu acho que o contrário também é certo. Eu não tenho nenhum dado sobre isso, estou falando da minha cabeça, mas talvez, né, essa fase de que a pessoa entra para a faculdade é um momento onde que a pessoa questionar, né? Ela sai do caminho que ela cresceu a vida inteira, né? Nem sempre o questionar é ruim, né? O questionar pode te levar a Deus. Acho que é importante você sair do automático. Então, questionar, mas onde você buscar as respostas é que vai fazer diferença. E você, quando foi a sua virada de chave? Foi justamente nessa fase também, de 17 anos. Ano passado. Não. Eu estou saindo aqui bacana hoje, viu? Não, mas eu lembro que eu estava no Oitis na época, porque a minha adolescência mesmo eu passei, não nessa igreja, eu passei na igreja do Oitis. E foi justamente numa época onde que eu ajudava no GECEL e eu tive essa consciência também, que eu não queria fazer as coisas para Deus apenas por fazer, sabe? Eu queria colocar um sentido maior nisso e eu, graças ao Senhor, eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar para Ele, tendo consciência daquilo que eu estou fazendo, e não porque eu nasci nesse meio, entende? Mas eu acho que vocês vão gostar mais de ouvir isso na vez que eu for entrevistado aqui, né? Não! Mas, gente, agora que já está dando nosso horário, nós vamos fazer mais 3 perguntas. Eu queria que alguém... Não, até que passou rápido, né? Não, passou rapidinho. Achei que ia ficar cri-cri. Quem tem alguma pergunta para fazer para a Evelyn, levanta a mão. Ninguém. Encerrou. Pode. Ai, tô nervosa. Vou fazer uma pergunta para te descontrair um pouquinho. Agora você está namorando, né? Eu queria saber quanto tempo que vocês estão namorando, se vocês já têm projeto de casar. Do Ministério de Casais aí, ó. A líder de Ministério de Casais. Então, muitas perguntas. O Lohan é o meu namorado, aquele de branco ali, para quem não conhece. Meu primeiro namorado, espero que o único. Eu tenho 27 anos. Só agora que eu fui namorar. Esperei no Senhor. Amém. Aí, meninas. Aí, Alice. Esperei no Senhor, só fui namorar com 27 anos. Escutou, né? Eu tenho que fazer as adolescentes escutar. Vocês também, meninos. 27 anos. Então, é importante essa parte aí.
Vai fazer 6 meses esse mês. Mas o Lohan foi um presente de Deus, porque eu achei que eu nem ia namorar mais, nem ia casar. Eu falei assim, Deus não quer que eu case, não, eu vou pro celibato. Aí... Mas aí Deus veio e trouxe falando que eu estava errada. Gente, vocês acham que foi, tipo assim, nossa, a menina namora rápido, mas não foi, 27 anos. Mas você já se conheceu antes? Já, a gente se conheceu há muitos anos atrás, em 2018. Vocês já ouviram falar da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então, como a gente conhece muita gente, ele é da UFMG, e eu era do Cefet. Então, a gente conhece muita gente no movimento e a gente acabou se conhecendo. A gente foi líder junto, a gente foi da diretoria na mesma época. Nós dois éramos tesoureiros. E aí eles falavam que a gente era gêmeos, porque nós dois éramos grossos. Eu acho que o Lohan é bem mais grosso que eu. Eu sou um amor. Aí, ó. Que também é interpretado como grosseria em algumas circunstâncias. Mas o pessoal falava que a gente é gêmeo, então eu nem olhava para ele com outro olhar, assim. Tipo assim, foi uma coisa que aconteceu, acho que de Deus mesmo, porque é só Deus mesmo. Porque eu conversava com ele assim, e aí, Zé, não sei o que lá. Aí, agora a gente está namorando. Aí casar, né? Não tem aliança ainda. Mas temos projetos, sim, né? Amém? Amém. Já vão juntando dinheiro aí para me dar presente de casamento. Eu aceito. Aceito o Pix. Ah, gente, ele vende iPhone. Eu quero falar isso. Comprem iPhone dele, porque eu preciso casar, entendeu? Pensando, eu vou ajudar a Eve. Olha, vocês ajudam muito, não precisa nem comprar presente. Só comprar iPhone na mão dele, você sai ganhando, eu também. É porque eu não quero mais ouvir. Nossa, se tivesse falado mês passado, tinha comprado na mão dele. Agora todo mundo sabe. Vende iPhone, todos os produtos Apple, na verdade. Original, semi-novo, novo, tudo importado. Direto do States. True Import. Ei, minha irmã, tudo bem? Tudo bem. Bom demais, né? Todos aqui nós sabemos que você é filha do pastor da igreja. Também conhecida como Evelyn. Nós sabemos que é responsabilidade, né? Como que você convive com o título de filha do pastor? Porque muita gente não conhece seu nome, mas aponta para você, filha do pastor, né? Isso, assim, te traz mais responsabilidade? Como é que você convive, né, com esse título de filha do pastor? Às vezes você quer fazer uma coisa, não faz, deixa de fazer. Explica para a gente aí um pouquinho. A cara da minha mãe. Realmente, sou filha de pastor. E aí, é o seguinte, para mim é complicado responder isso, porque eu sempre fui filha de pastor. É igual falar assim, como é ser filha do seu pai? Ser filho, né? Esse senhor sou homem foi muito legal. Mas é uma pergunta assim que, para mim, sempre foi muito natural. Eu cresci na igreja. O ambiente da igreja, para mim, é muito... A igreja sempre foi meu lugar, minha segunda casa, entendeu? Sempre as pessoas da igreja, porque eu não cresci, a gente sempre cresceu em cidades diferentes, longe da família, de vós, tios, primos. Então, quem era da minha família eram as pessoas da igreja. Então, para mim, sempre foi muito natural ser chamada de filha de pastor. É lógico que, às vezes, assim, a gente fica sem nome, né? Às vezes acham que a gente é um pastor também, que tem que fazer tudo.
tem essa questão da gente, por exemplo, ser cobrado nesse aspecto. Eu não tenho muita crise, não. Assim, eu já tive crises, assim, em momentos específicos que eu gostaria, por exemplo, que eu briguei quando era adolescente. Entrei numa briga, né? Tipo, não é briga, mas assim, questão de adolescente mesmo, não bater muito. Talvez eu gostaria de brigar, não podia, né? Talvez, assim, conversar na hora do culto. Nossa, não pode. Não pode andar, não pode conversar, não pode fazer nada. Podia ficar só sentada. Fico sentada até hoje. Mas não, por causa disso, porque minha mãe nunca deixou eu ficar andando, minha mãe nunca deixou eu ficar no colo de todo mundo na hora do culto. Não consigo ser essa pessoa que fica do lado de fora da igreja na hora do culto por causa disso. Meus pais foram bem rígidos com relação a isso, porque eu tinha que ser exemplo. Controlada. Assim. Última pergunta. Não sei se eu respondi bem. É porque tem tantas coisas que pode responder, né? Você sempre sentiu que você foi, assim, aceita? Você e sua família foram bem aceitos aonde vocês já passaram? Por você carregar esse título de ser filha do pastor, porque, infelizmente, as pessoas têm esse lado de crítica. É filho do pastor, filha do pastor, né? Como que foi isso para você? É bem comum eu ouvir falar que as pessoas me achavam metida. Mas acho que depois passa. Depois da convivência. Acha que eu tenho... tipo, porque eu me acho e tal. Mas talvez que eu seja uma pessoa insuportável. Talvez seja assim, né? A pessoa confirme isso, mas... eu sempre fui muito tranquila, sempre fui na minha. Então, assim, se existia alguma questão de alguém contra mim, ou com implicância comigo, eu nunca dei corda, entendeu? Assim, já aconteceu de eu ter que ficar lendo provérbios assim, na porta da igreja para eu poder me segurar? Já. Mas Deus foi gracioso, porque eu ficava lendo provérbios para não falar besteira. Na frente da igreja, porque... Sim, implicâncias. É porque é adolescente, né, também. Foi. Foi bacana, gente. Vocês podem vir. Ele é um bom entrevistador. Quem vai ser o próximo? Não sei, surpresa. Era para ser surpresa hoje de novo, né? Mas ia ser tão surpresa que o pessoal não ia nem saber que ia ter peregrinos. A Amanda não sabia. Foi falha nos avisos, porque não foi passado isso para a turma do aviso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, que tenha edificado a vida de vocês, que mais do que saber da vida, acho que ter informações relevantes, né? Espero. Mas, gente, se quiser conversar comigo, só me chamar para tomar um café, eu vou. Inclusive, eu tô pendente isso. Só me chamar para tomar um café que eu vou para a gente conversar. Pessoal, então foi isso. Nossa entrevista com a Ellen. Palmas para a Ellen. A nossa próxima entrevista vai ser no 1º domingo de dezembro. E dessa vez a gente vai revelar qual é o nosso nome misterioso. E é isso, Daniel.
Ei. Próximo é o Daniel. Eu não posso ficar aqui, eu falo demais. Falar sobre marketing. Falo demais. Oi, gente. A musiquinha com o Marcelinho. Marcelinho, solta a vinheta para nós aí. O segundo vídeo do Jess.